Olá, boa noite. O programa de hoje tem a honra de receber o presidente da Fiesp, do Ciesp, do Senai São Paulo e do SESI, Dr. Paulo Scaff. Nada melhor do que ele para falar sobre os assuntos do Estado de São Paulo, os problemas que o Estado enfrenta e soluções, como promover as respostas que a população precisa diante de vários exemplos que já são executados nas corporações que ele é presidente. Fique conosco. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Um oferecimento. Unimed. Se você comparar, vai escolher Unimed. Shopping Santa Úrsula. Tudo para conquistar você. Luminus Cabelo e Estética. Cabelo e estética para homens e mulheres. E Pinguim Grill. Todos os cortes de carne do Barbacoa no Pinguim do Santa Úrsula. Presidente, obrigado por ter aceito o convite de trazer as informações para a gente sobre esse Brasil, sobre a indústria, sobre tudo aquilo que o senhor conhece e domina muito bem. Viu? Edmo, eu que agradeço a oportunidade aí de termos batido um papo aí, ter a possibilidade de trocar umas ideias, eu que agradeço a oportunidade. Presidente, acho que todo mundo vai querer de imediato, eu acho que o tempo do programa vai ser pequeno para ouvir todos os seus conhecimentos, informações, daquilo tudo que eu particularmente gostaria de ouvir suas opiniões. Muito obrigado. Mas a gente quer começar a falar de Ribeirão Preto e Sertãozinho nesse nosso programa. Todo mundo hoje, o país, os municípios estão quebrados, pode-se dizer assim. Foi feita uma manobra legislativa, alguns anos atrás, em que todos os municípios ficam pedindo esmola para a presidência da República e para o governo do Estado de São Paulo. Como é que o senhor vê isso? Não tem dúvida nenhuma que é uma grande injustiça essa partilha, vamos dizer assim, desse bolo de impostos que são pagos pela sociedade, que, aliás, é imposto demais. Neste ano serão 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Eu estou falando 1 trilhão, T de tatu, 1 trilhão e 600 bilhões de reais que a população brasileira vai pagar de impostos. E desse grande bolo, 2/3, quase 70%, 2/3 desse bolo vai para o governo federal. Depois tem mais uma parte para o governo estadual, vamos dizer assim, uns 65% do governo federal, uns 20 e poucos por cento do governo estadual, e sobram uns 15% para o município. Quer dizer, o município que é mais cobrado, que é aquela administração que as pessoas estão, encontram o prefeito na esquina, encontram o prefeito tomando café, na praça, circulando, e ele é cobrado no dia a dia, é onde tem o menor recurso de 15%. Aí acontece isso que você está dizendo. Fica aí a necessidade dos prefeitos estarem pedindo para o governo federal, estarem pedindo para o governo estadual. E quantas vezes, Edmo, pior do que até pedir recurso ainda quando um prefeito vai, faz uma viagem, consegue um grande apoio ao seu município, ainda valeu a viagem. O pior é quando prefeitos viajam 600, 700 quilômetros num dia, vão, voltam, largam suas cidades, largam a gestão do seu município para chegar no governo estadual e assinar um convênio de 10 mil reais, 5 mil reais, 15 mil reais. E a viagem custou mais cara que quase o preço do convênio, se considerar o tempo gasto e tudo isso. Então, não tem a menor dúvida que é uma injustiça, não só essa divisão dos impostos, deveria ser mais prestigiado o município, para que o município tivesse mais autonomia, e também deveria haver um sistema que não tivesse necessidade de um prefeito perder um dia, ou muitas vezes 2 dias, para se deslocar a São Paulo para assinar um convênio que vai representar muito pouco para a sua cidade. Deveria ter um sistema onde isso fosse resolvido nas regiões. Tem que descentralizar o governo de São Paulo. Não pode qualquer convêniozinho de 5 mil, 10 mil, 15 mil reais fazer um prefeito sair e gastar dinheiro e tempo e largar a sua gestão e largar a sua cidade. Ainda assim, porque o Estado de São Paulo tem uma malha viária, aeroviária, enfim, extremamente positiva e que facilita isso. Porém, ainda dá uma conotação de moeda de troca, de alguma forma, pelos governos centrais, seja ele federal ou estadual, junto aos municípios, não é isso? Não tem dúvida. Quanto mais dependência, quando você tem um município com dependência do governo estadual, dependência do governo central,
está sempre dependendo, e quem está dependendo está sujeito a tudo, né? E a malha viária de São Paulo é muito boa, os pedágios também são bem bons. Ótimos, né? Mas não tem solução, né, presidente? Os pedágios hoje é uma coisa que não tem como voltar, dados a esses contratos longínquos, dadas a essas amarrações que foram feitas, não são valores que se pode resolver a curto prazo? Ou o senhor vê alguma saída nisso também? Na verdade, o atual governador, quando na época presidiu aquela comissão de privatização no tempo do governo Covas, ele era vice-governador e presidiu essa comissão, e esses contratos de concessão das estradas paulistas foram feitos por prazos longos, é verdade. O contrato tem que ser respeitado. O que eu estranho muito é quando eu ouço falar, e essas conversas saem, vez ou outra, de serem prorrogados os contratos. Há pouco tempo se falava de se conseguir um desconto em troca de uma prorrogação do contrato. É lógico, se nós entendemos que esse contrato não é bom, nós temos que rezar para rapidamente chegar o dia do vencimento dele, terminar e fazer uma história nova que seja boa para a população. Claro. Agora, se prorrogar, mesmo que seja com desconto, quem disse que... Eu me lembro que as notícias eram 10% de desconto. Quem disse que 10% de desconto é o justo? Por que é 10%, não é 20%, por que não é 30%, por que não é 50%? Então eu concordo com o seguinte, o contrato é para ser respeitado. Tem que se aguardar o fim do contrato. Agora, prorrogar um contrato que se entende que foi feito e que é muito caro, ou seja, as estradas serem mantidas adequadamente, isso é obrigação. Quando você dá uma concessão, existem dois tipos de concessão, Edmond, você sabe disso. A onerosa e ao menor preço. As concessões que nós defendemos, que eu defendo, é a concessão pelo menor preço. E quando você faz uma concessão pelo menor preço, não significa que vá ter falta de qualidade no serviço, absolutamente, porque você está dando uma concessão com a obrigação daquele que vai ter a concessão de cumprir os investimentos, ter um cronograma de prazo para cumprimento dos investimentos, da manutenção da estrada em ordem, quer dizer, isso é obrigação. E quem ganha é aquele que ofereceu o menor preço para o usuário. E outro tipo de concessão, que é como foram feitas essas estradas paulistas, essas estradas que hoje a gente reclama do valor do pedágio, que é a concessão onerosa. Ou seja, na época é dado o maior lance. Quem ganha a concessão é aquele que dá o maior lance ao governo. Então o governo, na época, recebe uma bolada e depois a sociedade paga o ônus é do usuário. Do usuário por muitos anos. Mas a verdade é que o que foi feito já foi feito. O que nós não podemos aceitar é que esses contratos, e nem acredito que exista amparo legal em prorrogar um contrato, porque quando chega o vencimento de uma concessão, a coisa zera, volta ao poder público para que ele possa promover uma nova concorrência. Mas eu ouço de vez em quando, leio algumas notícias de negociar desconto e depois desaparece. Então, realmente são aquelas conversas, aquela politicagem de ficar aí se falando coisas ou que são impossíveis ou erradas, né? Mas também é do contrato quando a permissionária faz benfeitorias. Ou seja, hoje com o trânsito que nós temos, depois nós vamos falar disso, mas com o trânsito que a gente tem, melhorias em estradas é bobagem, porque tem que fazer de 5 em 5 minutos melhorias, dada a quantidade de veículos que a gente tem por aí. E quando a permissionária faz uma nova pista em determinada estrada, uma nova ponte, aprovado pelo governo do estado, ela também pode ganhar em prorrogação de contrato. Olha, eu não entendo. Eu acho que isso tudo depende da forma que foi dada a concessão. Se você ganhou uma concessão onerosa ou ao menor preço e assumiu compromissos, você tem que cumprir esses compromissos. Se dentre esses compromissos estão a ampliação de uma estrada ou a feitura de uma ponte, além da manutenção, você tem que cumprir dentro do contrato. Eu não tenho uma regra geral, quer dizer, cada caso cada concessão dessa deve ter as suas próprias regras, mas eu não tenho a menor dúvida que no momento que é dada a concessão já é planejado um cronograma de investimentos necessários que o concessionário assume. Então ele tem que manter, ele tem que fazer os investimentos, em contrapartida ele tem o resultado do pedágio, o resultado daquilo que vai ser gerado pelo pedágio. E que, aliás, no caso de São Paulo, é um valor bastante significativo pelo alto custo dos pedágios e pelo grande movimento que tem as principais estradas paulistas. Agora, em termos de investimento de estradas, seja em São Paulo ou no Brasil, na verdade,
você pega, por exemplo, o que aconteceu recentemente, um final de semana, o último feriadão aí, que chegaram em algumas estradas de São Paulo para baixar para o litoral norte, 10 horas. É um total desrespeito às pessoas. Né? E por que isso? Porque se você avaliar nos últimos 20 anos, o que aconteceu de novo em estradas em São Paulo? Pode ter tido aqui uma ampliação, pode ter tido lá uma duplicaçãozinha, aqui uma recuperação de uma vicinal, mas o estado das nossas vicinais é um estado bastante ruim, a maior parte é bastante ruim, e em termos de grandes obras, um estado como o estado de São Paulo, ele não pode ficar com contornos, ele tem que ter todos os anos grandes obras, porque é um estado que cresce num ritmo muito forte. E o que a gente observa, que na realidade, nos últimos 20 anos, foi muito pouca coisa assim, significativa que aconteceu. O estado de São Paulo cresce, porém essas dificuldades das estradas, essa dificuldade que a gente tem no transporte, muitas vezes impede um crescimento sadio, um crescimento saudável, viável para o desenvolvimento de diversas atividades da economia ou de outras formas. No turismo, especialmente, né, que o senhor está dizendo, a estrada Tamoios, que vai para São Sebastião, que vai para a Ribeira de São Lourenço, depois a Piaçaguera que durante muitos anos era pista simples. Quando ela virou pista dupla, hoje rodovia Cônego Domênico Rangoni, né? Hoje qualquer coisa que acontece ali no porto, ali em Cubatão, ali nas coisas, ninguém transita naquele pedaço. E não se fez nada, é o que o senhor falou, em 20 anos. A verdade é que você observa gargalos em todas as partes. Falando, por exemplo, da Tamoios, a duplicação da Tamoios, o anel viário por Caraguatatuba e a recuperação, ampliação do Porto de São Sebastião, é um projeto de 20 anos. Finalmente está acontecendo as obras, não é bem uma duplicação, é uma nova estrada por questões geográficas, só que no Porto ainda não aconteceu quase nada praticamente. E agora está em obras, finalmente. Mas 20 anos. 20 anos é muito tempo. Não se pode falar de uma obra 20 anos e depois de 20 anos acontecer a obra. Já que nós estamos falando do litoral, a travessia Santos-Guarujá, por exemplo, é um dos movimentos de travessia maiores do mundo. 20 anos, não, no caso da travessia, um dia desse a prefeita do Guarujá, eu perguntei para ela, há quantos anos se fala dessa travessia? Ela falou, 40 anos. Então, um pouco mais que 20 a travessia. Por cima ou por baixo? Aí é que tá. Até um ano atrás era por cima, era uma ponte. Aí descobriram que os navios hoje são um pouco altos, né? E que vai fazer uma ponte, tem que ter uma altura de ponte que ia avançar muito para dentro de Santos, enfim. Aí mudou, que não é por cima, é por baixo, é um túnel. Então agora está se discutindo o túnel. É muita discussão. Você tem que diagnosticar uma necessidade, você tem que desenvolver um projeto e, quando está pronto, executar. E passado 2 anos, 3 anos, você tem que ter a obra feita. Você não pode ficar 20, 30 anos discutindo, anunciando, enganando. Você pega no Porto de Santos, o Porto de Santos ele tem 30% do comércio exterior brasileiro e esses gargalos do acesso ao porto, uma coisa tremenda. Então, realmente, tudo isso foi se acumulando e aí fica muito difícil. E isso vale também para as nossas ferrovias. Vai falar, mas ferrovia é um problema do governo federal. Olha, eu entendo que o problema do Estado é o problema prioritariamente do governo do Estado. Se depende de governo federal, cabe ao governo do Estado, ao governador do Estado, conseguir as coisas do governo federal. Se depende de prefeituras, cabe ao governador dar todo o apoio, no caso de creches, por exemplo. É um problema de prefeitura, mas é inadmissível você ter um Estado, você ter no Estado de São Paulo, que é um Estado rico, praticamente quase em todos os municípios, pode ter alguma exceção, mas em quase todos os municípios, déficit em creches. Então, mães que trabalham e que muitas vezes largam seus filhos com crianças tomando conta porque não tem creche para deixar as crianças. Esse é um programa que deveria ter a ver com o governo estadual. Por quê? Porque tem recursos federais, tem recursos do Estado. É organizar um programa no Estado. Isso é fundamental. Se você vai... nós temos uma estimativa que tem umas 500 mil crianças, o déficit no Estado de São Paulo são 500 mil crianças, mais ou menos, que faltam creche. Aí você volta para a infraestrutura, a questão das ferrovias, eu estava falando,
É a mesma coisa, é governo federal, mas está aí as ferrovias abandonadas por aí. O ferroanel, que não saiu. Você sobrevoa o rodoanel, você fala, não é possível, como é que fizeram o rodoanel? E por que do lado da estrada não está lá a ferrovia e já tem o ferroanel? O rodoanel, projeto de 1991, tem 22 anos. E não concluiu até hoje. Não, concluiu não, tem 40% pronto, falta 60%. Não é não concluir, porque aí pode ser, falta dar 6%, está concluído. Não, falta 60%. Então o que a gente observa, o metrô de São Paulo tem 40 anos e nós temos 75 quilômetros, 78 quilômetros de metrô, quando a necessidade de São Paulo era hoje ter 200 quilômetros de metrô. Para não ser completo 200 quilômetros, né? Imaginando que Londres já tem mais de 400 quilômetros e comparar Londres com São Paulo... Olha, se você quer, não precisa ir para Londres, vai para a Cidade do México. E que, vamos dizer, o México está mais próximo à nossa realidade, tá certo? Então, é assim, aí eu ouço falar da interligação da rede da CPTM, dos trens, com o metrô. Isso não tem nada a ver com o metrô na cidade. Metrô da cidade é uma coisa, você interligar com trens, o trem é outra coisa de outros municípios. Enfim, então, eu sinto que o Estado de São Paulo, ele realmente está muito aquém do ritmo que deveria estar em tudo, quer dizer, na sua infraestrutura, as hidrovias é a mesma coisa. Eu ia falar sobre... nós estamos falando de assuntos, o senhor fala de 30, 40 anos, mas a hidrovia Tietê-Paraná, a história dela... Aliás, deixa eu só chamar o nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta já falando da hidrovia Tietê-Paraná. Até já. Lausi, o nome que realiza seus desejos. Joias elaboradas com matérias-primas certificadas e aprovadas. Alianças, pulseiras, colares, relógios com design exclusivo. A joalheria Lausi também confecciona a joia do seu sonho. Você vê, a Lausi produz. Você cria, a Lausi faz. Você sonha, a Lausi realiza. Lausi, a realidade do seu sonho. Joalheria Lausi, Ribeirão Shopping, Campinas e São Paulo. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa e eu queria falar a respeito da Unimed, o maior plano de assistência médica do Brasil, o maior plano de assistência médica também de Ribeirão Preto, e que nós estamos aí em Ribeirão Preto construindo um hospital modelo, um hospital ambiental, um hospital com todos os cuidados, na zona sul de Ribeirão Preto. O Unimed, o plano que tem mais de 900 médicos cooperados, o maior número de laboratórios, hospitais em Ribeirão Preto, também à sua disposição e que tem o melhor atendimento, com certeza, sobre saúde para você. E também do Shopping Santa Úrsula, né? Shopping Santa Úrsula, que é o shopping mais charmoso da cidade, agora com a campanha de Natal. Você concorre a cada R$400 em compra um Mini Cooper e cada semana vai ter um sorteio de um kit Mini até a semana posterior ao Natal. Serão 6 sorteios, já começou a semana passada, vocês se lembram que a gente falou aqui, e que está para você lá no Shopping Santa Úrsula, tão gostoso, as novas lojas, os novos espaços. Não deixe de dar um pulinho no Shopping Santa Úrsula para dar o seu passeio, ter o seu lazer e fazer suas compras de Natal. Presidente, estamos de volta aqui com o assunto, nós fomos para o intervalo falando de hidrovia Tietê-Paraná, mas é bem pertinente essa não realização de obra. Outro dia desse eu estava lembrando, não sei há quantos anos atrás, eu era menino, também não quero expor a idade de ninguém aqui, apesar de que a gente não tem tanta vergonha assim não, mas tudo bem. O banco japonês deu ao governo do estado de São Paulo, nem lembro quem era o governador,
não sei quantos milhões para despoluir o rio Tietê. Depois é Banco Mundial, é Banco Interamericano, é FMI, FME, FMA e o rio Tietê continua do mesmo tamanho. Quer dizer, onde vai esse dinheiro todo? Quem paga isso? Para quem vai? Isso é fundo perdido? Ou tem gente que foi presa agora que deveria realmente começar a responder nesse país? O Edmo, você sabe que esse negócio da limpeza do rio Tietê, da despoluição do rio Tietê, é a coisa mais absurda do mundo. É mais ou menos aquela figura de alguém andar com um saco de farinha e outro com aspirador. Aí vai um passando aspirador e outro jogando a farinha, sujando. O rio Tietê, o que adianta você estar limpando se as cidades, por exemplo, Guarulhos é a segunda cidade do estado, depois da capital é a maior cidade, 1,5 milhão de habitantes. A cidade de Guarulhos, até há pouco tempo, não tinha tratamento nenhum do seu esgoto e era jogado 100% do rio Tietê sem tratamento. Agora talvez tenha lá uns 15 ou 20% tratado. Ainda 70%, 80% do esgoto de Guarulhos é jogado no rio Tietê. A exemplo de Guarulhos, muitas cidades de São Paulo, não só próximo da região metropolitana, mas até cidades que jogam em rios que acabam desembocando no rio Tietê. Então, direta ou indiretamente, chega no rio Tietê esgoto puro, sem tratamento. Então você gasta milhões ou bilhões ao longo desses anos todos, mas enquanto um está limpando, simultaneamente o outro está sujando. E não é a indústria não. A indústria, se você pegar na cidade de São Paulo, o despejo industrial, a poluição industrial no rio Tietê é perto de zero. São tudo, o grande responsável é Sabesp e prefeituras. Não é indústria. A indústria fez a sua lição de casa para valer. Então, é mais um sinal de desperdício. Quer dizer, se fala muito, se gasta muito, mas não se tem resultado. Aliás, essa questão de gastar e não ter resultado é aquela falta de responsabilidade e de interesse em se ter compromisso com o resultado. O que é compromisso com o resultado? Você faz um programa para despoluir o rio Tietê, você tem que ter um tempo determinado e executar rigorosamente aquele programa e no final dele, missão cumprida. O rio Tietê está despoluído. Quando você gasta e não chega a nada, mostra que não é uma preocupação com o resultado, não é um compromisso com o resultado. A mesma falta de compromisso com o resultado quando você trata a despoluição do rio Tietê não é diferente quando você vê a situação das escolas públicas do estado. Que você vê as crianças, os alunos indo para a escola não aprendendo. E isso é falta de compromisso com o resultado. Qual é o resultado de uma escola? O que interessa numa escola? Prédio bonito? Não. O que interessa é você dizer que lá tem uma escola e pôr uma placa bonita? Não. O que interessa é as crianças estarem aprendendo numa escola. O que interessa é os professores estarem respeitados e estarem estimulados. Isso é que interessa. O que você observa nas escolas públicas do estado, lamentavelmente, são escolas em que as crianças vão, frequentam e não aprendem. Escolas que muitas vezes tem crianças que estão no 7º, 8º ano do fundamental, não sabem ler nem escrever. É um absurdo. E é gravíssimo isso, porque você compromete uma geração. São 5 milhões de alunos do estado de São Paulo nas escolas públicas. 5 milhões de alunos. Então isso era obrigação ter qualidade. Obrigação. Vai falar, não se gasta, falta dinheiro. Falta de dinheiro nada. Um país que arrecada 1 trilhão e 600 bilhões de reais não pode falar em dinheiro, não pode falar em falta de dinheiro em lugar nenhum. Com seriedade e com responsabilidade e com compromisso realmente de respeito às pessoas e boa gestão, é dinheiro demais. Natal, eu queria falar da joalheria Lauze, né? Lauze Joalheiros em São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, uma joalheria, e eu tenho dito sempre isso, que trabalha com artigos primários da maior qualidade, da maior seleção possível. Você está vendo aí materiais, relógios, pulseiras, correntes, enfim, alianças, anéis, tudo, pedras, tudo que tem do maior bom gosto na joalheria Lauze. E lembrando que a joalheria Lauze realiza o seu sonho no desenho da obra que você quer.
Ou seja, você vê uma joia, uma atriz, a rainha, a princesa, não sei de onde com uma joia, leve para a Joalheria Lause. Ela faz a reprodução na maior perfeição que você possa ver na sua vida, viu? Mas, presidente, onde foi? Porque eu estudei na escola estadual e eu tinha que fazer vestibulinho. Tamanha era a concorrência, tamanha era a qualidade da escola estadual no ensino, no aprendizado. Os professores eram pessoas da sociedade de Ribeirão Preto, senhoras, enfim, que tinham... ser professor do Estado de São Paulo era a glória, era uma honra, e até se aposentar como professor do Estado de São Paulo. O que aconteceu com a educação no Estado de São Paulo esses últimos 35, 40 anos? Eu acho que o que aconteceu com a educação, aconteceu com a saúde, aconteceu com a segurança pública, aconteceu com o transporte público, aconteceu com a infraestrutura do Estado. A realidade é que ou não houve um acompanhamento em relação às necessidades, aos investimentos, à agilidade, e não houve um acompanhamento em relação à qualidade dos serviços públicos. Não adianta, como nós estamos falando, não adianta inaugurar a escola. Você tem que ter escola com professor respeitado, estimulado e os alunos aprendendo. Não é o que se observa. Não adianta você ter polícias. Nós temos uma corporação, a Polícia Militar de São Paulo merece todo o respeito nosso. Uma corporação que realmente faz inveja a outras corporações de outros estados, até de outros países. A nossa Polícia Militar, a nossa Polícia Civil. Mas a verdade é que não adianta ter as polícias, não adianta se gastar 15 bilhões por ano, como está previsto no orçamento para o próximo ano em segurança pública, e as pessoas não terem segurança. Falta gestão, falta comando, falta orientação. Não adianta você deixar uma tropa insegura. Quer dizer, a linha mestra, você observa muito essa questão das manifestações, super saudável. Você ter 100 mil, 200 mil pessoas, 50 mil pessoas que saíram nas ruas com bandeiras legítimas, pedindo respeito, pedindo qualidade nos serviços públicos, enfim, querendo dizer, não quero pagar menos imposto, quero ter mais resultado, ou pelo menos resultado dos impostos que se paga. Muito bem. Agora, a partir do momento que você vê meia dúzia parar estrada, parar avenidas, ou meia dúzia fazendo quebradeiras, e muitas vezes a ação de repressão a isso ser demorada, ser posterior. Por quê? Porque eu não culpo a polícia. Eu acho que a orientação acaba confundindo um pouco o que eles devem fazer. Se deve agir, se não deve agir, quando não deveria ter dúvida. A lei tem que ser cumprida. Qualquer movimento legítimo, ordeiro, é democrático. Qualquer minoria que queira infernizar uma maioria ou depredar patrimônio público ou privado, isso não tem diálogo. Você não vai dialogar com alguém que já chega com o cacete na mão e já toca uma pancada na cabeça. Não tem mais diálogo, você já está no outro campo. Voltamos ao tempo da ditadura? Não, jamais, então, né? Jamais. Agora, isso não significa... Eu me refiro aos baderneiros, eu não me refiro às polícias. Agora, a polícia, ela tinha que estar realmente orientada, encorajada. E muitas vezes o que dá para sentir é que fica aquela orientação vinda de cima meio duvidosa, se age, se não age, o receio de cumprir a lei. Isso é muito ruim. Mas nós estávamos falando de educação, e dentro das suas responsabilidades está o SESI. E o SESI desenvolve escolas, o SESI faz educação, né? O SESI promove educação. Como é que é a ótica, então, desse dirigente, Paulo Scaff, para mirar e nortear essa educação que é gerida dentro do SESI? O SESI, quando eu assumi a presidência da Fiesp e como presidente da Fiesp, também a presidência do SESI e do Senai de São Paulo e também a presidência do CIESP, que é o Centro das Indústrias, nós tínhamos os 8 anos do ensino fundamental no SESI. Aí nós implantamos o 9º ano e implantamos o ensino em tempo integral. E implantamos o ensino médio, que não tinha no SESI. Para que isso fosse possível, nós precisamos de escolas maiores. Das nossas 211 escolas,
127 não tinham espaço físico. 211 escolas do estado de São Paulo. Que bacana. 127 eram pequenas escolas que não haveria estrutura para ter o ensino em tempo integral e para ter o ensino médio, porque o ensino em tempo integral, a gente ouve falar muito em ensino em tempo integral. Não é só você falar, bom, agora a criança não fica só meio período, fica o dia inteiro. Você tem que ter espaço, você tem que ter infraestrutura, você tem que ter professores, você tem que ter área esportiva, você tem que ter boa alimentação, você tem que ter atividades culturais, senão é uma prisão para as crianças. Claro. Você deixar a criança o dia inteiro, como muitas vezes eu ouço falar e o Estado faz uma experiência dessa e muitas vezes nem professor tem, aí não adiantou nada. Então, para isso, nós tivemos que substituir 127 escolas no estado de São Paulo. Nós construímos 100 escolas novas, padrão internacional, para que a gente pudesse adaptar os 9 anos no ensino fundamental em tempo integral e o ensino médio. Então dá uma notícia boa para Ribeirão Preto, vai. Ribeirão Preto, uma das escolas novas que nós estamos construindo em Ribeirão Preto, nós tivemos a infelicidade de termos problema por 2 vezes com a construtora. A primeira construtora faliu, quebrou, e a segunda teve problema, abandonou a obra também, e nós estamos na 3ª vez relicitando a mesma obra. Lamentavelmente, isso não é uma regra, mas isso pode acontecer como aconteceu em Ribeirão Preto. Então nós temos uma escola que já deveria, nova, já deveria ter sido inaugurada, que ainda não foi por esses problemas com essas construtoras, mas já está sendo relicitada, e eu espero que agora esta empresa que ganhe a concorrência, porque nós temos que seguir normas, regras, e lamentavelmente se dá problema na obra com a construtora que foi contratada, que ganhou a concorrência. Não é nossa escolha chegar e escolher a construtora, tem uma concorrência para isso, concorrência correta, honesta, transparente, enfim. Então eu espero que agora a gente termine de uma vez essa nova escola em Ribeirão Preto, e graças a Deus que isto ocorreu em alguns, não foi só em Ribeirão, mas em alguns poucos lugares. A maioria, todas as semanas, eu inauguro 1, 2 escolas novas no estado de São Paulo. Além disso, o nosso centro de atividades em Ribeirão Preto também vai sofrer uma reforma geral, vai iniciar ainda este ano, vamos fazer um grande investimento lá. O mesmo Senai lá aqui em Ribeirão é totalmente remodelado também. Então, nós temos investimentos previstos para Ribeirão Preto em torno de 60, 70 milhões de reais, além de 2 novas escolas que eu gostaria muito de já ter feito, mas para isso precisa do terreno. Então, onde estão as nossas escolas, a possibilidade de a gente fazer um remanejamento com prédios novos e tudo. Mas para isso a gente tinha que receber os terrenos. Tem duas escolas nossas que estão em terrenos que são da prefeitura e que precisaria ter uma doação para o SESI do terreno. Para isso precisa ter a regulamentação do terreno, e estamos aguardando pela prefeitura já uns 2 anos, 3 anos para essa regulamentação, para podermos construir mais 2 grandes escolas, que seriam investimentos de mais uns 30 milhões em Ribeirão Preto. Eu queria pedir aqui então para a prefeitura, a prefeita de Ribeirão Preto e os vereadores também, porque não me parece que pudesse ter alguma dificuldade quando se trata de educação, quando se trata de desenvolvimento, quando se trata de cultura, né? Uma atenção especial para isso, porque o SESI, né, capitaneado pela Fiesp e Ciesp, está tentando fazer alguma coisa aí na cidade. Então, pedir aqui o empenho aí das autoridades para Ribeirão Preto. Presidente, nós estávamos falando de transporte, eu queria falar um pouco com o senhor sobre combustível, né? A região de Ribeirão Preto é o maior polo sucro-alcooleiro do mundo, né? E vira e mexe nós estamos vendo o usineiro pedindo com a canequinha na mão, batendo caneca, pedindo, e situação difícil, né? Qual é o futuro desse etanol com esse controle do câmbio, com a gasolina que não sobra, equiparação? Qual é o futuro disso? O que o senhor está vendo nisso? Bom, eu espero que a gente resolva isso rapidamente, que o governo resolva isso rapidamente para ter futuro, porque é importante. O etanol vamos dizer, tem uma imagem muito de Brasil. Quer dizer, enquanto o etanol ele contribui para uma série de coisas, quer dizer, é energia renovável, a emissão de CO2 é muito pequena e com isso contribui para não haver o aquecimento global, então ele tem essa defesa do meio ambiente. E nós, aqui em São Paulo, nós temos aí 60% da produção sucro-alcooleira do Brasil, e uma boa parte dessa está na região de Ribeirão Preto, Sertãozinho.
houve uma confiança nesse programa do etanol, não só para abastecer aqui a nossa frota brasileira, mas também em termos de busca de outros mercados no mundo. E, como você falou, por uma questão de política governamental, congela o preço da gasolina e tem um vínculo natural entre o preço da gasolina e do álcool, e aí com isso achata, quer dizer, fica com preço político a gasolina e aí vira preço político o álcool, só que a diferença é que as usinas não podem trabalhar com preço político, tem que trabalhar com preço real, porque se vende um produto, no caso o etanol, a um preço mais baixo do que custa para produzir, isso significa prejuízo. Prejuízo acumula outros prejuízos e aí tem endividamento, quem modernizou, investiu em novas usinas, tomou financiamento, tem que pagar aquilo lá, e se não está tendo lucro, pelo contrário, está tendo prejuízo, tem dificuldades para pagar, dificulta não só diretamente as usinas, mas também toda aquela cadeia de suprimentos, de fornecedores para as usinas. Então, o que a gente observa hoje é que há muitas empresas em dificuldade na região de Ribeirão, de Sertãozinho, devido, basicamente, ao preço do etanol desses últimos tempos. Recentemente nós conseguimos algumas coisas com o governo, melhoraram um pouco, o problema não está resolvido, pode ter melhorado, mas não está resolvido, e não se pode deixar, um programa como o programa do etanol, pela importância dele para o Brasil, não só para o mercado interno brasileiro, mas para o exterior, a gente não pode deixar uma exposição de risco tão grande. Ou seja, de repente, ter uma política que, se não é para estimular, para incentivar, pelo menos que não seja uma política de desestímulo e desincentivo, como nós observamos devido, basicamente, ao preço de venda do etanol. Eu vou chamar nosso último intervalo e a gente volta aí do etanol, que eu quero pegar um outro assunto com o senhor. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Uma das maiores redes de spa do Brasil, o Buda Spa, localizado no Shopping Santa Úrsula, possui uma área de 180 metros quadrados, com 8 salas no total, sendo 2 de ofurô. Especializado em terapias de bem-estar, beleza e relaxamento com práticas e ornamentação orientais, o Buda Spa oferece uma variedade de tratamentos que têm o objetivo de aliviar o estresse, promover a saúde e o equilíbrio. O espaço ainda reúne alguns atrativos, como Day Spa individual e para casal, com tratamentos que podem variar de 3 a 5 horas, Party Day Spa para alimentação e área de atendimentos em fest. Buda Spa, onde você revigora suas energias. Ligue 3931-4101. Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim e as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa empolgante de hoje, né? Um programa super premiado, dada a importância do nosso convidado. E eu tenho que falar do Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula, não é isso? O presidente Paulo Scaff, quando estiver em Ribeirão Preto, vai estar lá conosco no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula e vai saborear os cortes de carnes do Barbacoa, esses espetaculares seleções de cortes de carne que só tem no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. E depois falar também do Buda Spa. O Buda Spa, que é o centro, o ponto de maior relaxamento delicioso do Shopping Santa Úrsula, que você tem diversos tratamentos, diversos tipos de massagens relaxantes, você tem no Buda Spa do Shopping Santa Úrsula, tá? Vocês estão vendo, né? Eu tinha que ficar aqui 2 horas, 3 horas falando com
inteligência e com esse conhecimento, essa pessoa que pode nos trazer muita coisa aí pelo futuro. Presidente, nós estamos falando do etanol, e tem usina fechando, e tem usina quebrando, Isso não é só na região de Ribeirão Preto, não. É no estado todo. Isso é no estado todo. E até em outros estados também. Goiás, Mato Grosso, Tocantins, a gente tem informações de situações muito ruins. A motricidade foi cada vez mais tomando conta dessas usinas, não é? A colheita da cana foi deixando de ser aquela, aos poucos, vai deixando de ser na mão de obra escrava, quase escrava, que aconteceu durante muitos anos. Isso é um ponto positivo, né, para o país. Mas essas usinas, nessa situação capengando, como é que faz investimento em máquinas que custam 3, 4, 5, 10 milhões de reais para você estar lá colhendo a sua cana? Na verdade, essa dificuldade das usinas, que isso precisa ser resolvido, porque não interessa ao Brasil, não interessa a São Paulo, que a gente não tenha esse setor sucroalcooleiro saudável financeiramente. E para estar saudável, não adianta você até dar recursos ou emprestar mais recursos. A operação tem que dar resultado. Resultado é lucro. Uma pessoa física que não come, ela morre. Uma pessoa jurídica que não se alimenta, ela também morre. Uma empresa também morre. E o alimento de uma pessoa jurídica é o resultado do bom trabalho, que é o lucro. Agora, quando você tem um bom trabalho, como usinas moderníssimas, que fazem a sua lição de casa, da porta para dentro, com saúde, né? Fazem tudo direitinho. Agora, por uma questão de política governamental, tem que vender o seu produto dando prejuízo, tanto é que as usinas que saíram melhor durante esse período são aquelas que puderam dividir a sua produção em etanol e açúcar, porque o etanol teve muito ruim durante alguns anos, nesses últimos anos, mas o açúcar estava bem, então fazia uma média. Agora, isso não pode ser dessa forma. E a usina que só produzia etanol, essa daí passou mais dificuldades. No que diz respeito à mecanização da colheita, que realmente a legislação de São Paulo obriga, até 2014, em terras mecanizáveis, serem suspendida a colheita manual, passa a ser tudo mecanizado. E em terras íngremes, terras com maior dificuldade, que não dá para você mecanizar, aí o corte vai ser permitido até 2017. Então, a verdade é que o ano que vem proíbe para terras mecanizáveis e 2017 para terras não mecanizáveis. Nós temos aí dois problemas. Um é a questão dessa mão de obra. Quer dizer, essa mão de obra do cortador de cana que vai deixar de ter, o que fazer com esse pessoal? Nesse sentido, o Senai de São Paulo está dando formação profissional em todo o estado. Nessa região de Ribeirão Preto, eu creio que pelo menos Ribeirão Preto, Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto, quase 10 mil cortadores ao longo desses últimos anos. Esse programa começou em 2010, 11, 12, enfim, nesses últimos 2, 3 anos, quase 10 mil cortadores já fizeram cursos para se reciclar, para passarem a ser mecânico das máquinas, operador de máquina colheitadeira, enfim. E até ter uma outra formação de mecânico, eletricista, enfim, redirecionar para outros setores que tenham demanda no Estado e tal. Então, essa questão da mão de obra é a nossa primeira preocupação e está havendo já um trabalho de formação, de reciclagem dessa mão de obra. O segundo, no caso das terras íngremes, montanhosas, como fazer, porque não tem como você mecanizar, então tem que dar um outro destino. E nesse sentido há muitos estudos também, no sentido do setor de fruticultura, no setor vamos dizer, para plantação de frutas, plantação de eucalipto, até existem estudos de bambu. Hoje há um programa em relação à industrialização de bambu, até para fabricação de pisos e muitas outras finalidades, e que pode ser utilizado terras íngremes para o plantio. Então, são as duas grandes preocupações, quer dizer, reciclar, repreparar essa mão de obra para que essas pessoas, esses cortadores de cana manual, terem futuro e terem como continuar trabalhando e até, certamente, melhores condições e com ganhos muito superiores. É esse o esforço, quer dizer, entre o cortador manual, o seu operador dessas colheitadeiras hoje são modernas, até com ar-condicionado na cabine, isso. Enfim. Então, outro tipo de ambiente de trabalho e tal. Ou para outros setores. E a questão do destino dessas terras mais íngremes. E quanto à questão da compra dos equipamentos, houve um grande apoio
de financiamento a juros bastante baixos, dando acesso à compra, e muitos fazendeiros, não são usinas, existem muitos casos que o próprio fazendeiro, aquele que planta a cana, que nem sempre a usina compra, ela planta também, ela compra, ela arrenda, tem vários tipos de negócio, mas permitiu que realmente fossem comprados os equipamentos necessários. Então eu acho que a maior preocupação hoje fica na questão do treinamento dessas pessoas para terem oportunidade e do destino dessas terras mais montanhosas que não vão poder contar com a cana a partir de 2017. Presidente, como é que o governo do Estado pode subsidiar? Nós somos em 550 municípios no Estado de São Paulo? 645. 650 municípios. 45 municípios no Estado de São Paulo. Como é que o governo do Estado pode subsidiar e atender melhor 645 prefeitos sem política, sem partido, sem distinção nenhuma, de maneira nenhuma? Como é que o governo do Estado pode estar do lado de cada um desses 645 prefeitos? Olha, eu acho que não é nem o caso de dar subsídios a prefeito nenhum. É só o governo do Estado cumprir o seu papel. Então, por exemplo, segurança pública é responsabilidade do Estado. A segurança pública é um dos gravíssimos problemas do Estado de São Paulo. Então, você vê até muitas vezes prefeituras criando guardas municipais, tendo uma despesa extra com guardas municipais, em busca também de segurança, que não é competência da prefeitura, nem de guardas municipais. Enfim, então, o governo do Estado tem que cumprir o seu papel e dar segurança às pessoas. Escola pública. Quantas vezes há uma grande preocupação das mães quando as crianças, os filhos chegam no 5º ano, porque as prefeituras têm até o 5º ano do ensino fundamental. Porque a partir do 6º ano, normalmente é a escola do Estado. Aí é uma grande preocupação, porque cai muito a qualidade. Então, o governo deveria cumprir o seu papel e ter escolas adequadas, enfim, que realmente as crianças fossem para a escola e aprendessem. Você vai no serviço de saúde pública. Quantas vezes, agora recentemente em Bauru, teve um caso muito grave, que as pessoas precisavam de atendimento e não tinha lugar no hospital estadual. E era uma situação gravíssima, que houve até uma decisão judicial obrigando a ser encaminhados pacientes a hospitais particulares, porque estava gente morrendo. Então, o Estado tinha que cumprir o seu papel em relação à saúde pública, em relação a estradas vicinais, em relação aos acessos, em relação aos anéis viários, em relação às estradas, às ferrovias, enfim, a hidrovia. Se o Estado cumprir o seu papel, ele já vai estar ajudando muito as próprias prefeituras, que muitas vezes têm problemas que são causados para falta de execução, falta do cumprimento do papel parte do Estado. Então, eu acho que o primeiro grande ponto será esse. É o Estado cumprir o seu papel, executar aquilo que é de sua responsabilidade e com qualidade e com velocidade necessária. E depois, facilitar a vida dos prefeitos também. Esse negócio de prefeito ter que viajar 1.000 quilômetros, 500 quilômetros, 300 quilômetros para vir assinar convênio de R$10.000, tem que haver realmente uma situação em que o Estado descentralize e faça com que esses prefeitos fiquem nas suas cidades trabalhando, ao invés de estarem perdendo tempo e dinheiro para ter que se deslocar para São Paulo para assinar contratos até ridículos e que muitas vezes o custo da viagem, do tempo, vale quase mais do que o contrato. Então eu penso que, e até aí, não é subsídio, não é favor nenhum, é o Estado cumprir o seu papel. A outra questão é que a parte que couber ao governo federal, que o Estado de São Paulo cobre isso também. Quer dizer, se o governo estadual e se o governo federal cumprirem rigorosamente o seu papel, já vai facilitar muito para todos os municípios, para toda a população, todo mundo vai sentir uma tremenda diferença. E depois as questões que são ligadas ao caso de creche que nós comentamos. É uma incumbência, uma obrigação direta da prefeitura, mas há recursos federais. O Estado pode ajudar as prefeituras a resolver o problema de creche. É impossível pensar que ainda nós temos no Estado de São Paulo 500.000 crianças que não têm creche para elas. Então, não precisaria ser assim, entende? E eu quero lembrar que o Estado de São Paulo tem um orçamento maior que o da Argentina. Não é um orçamento de país rico, o Estado de São Paulo.
O orçamento de São Paulo no próximo ano será próximo de 200 bilhões de reais. Quer dizer, com 200 bilhões de reais, tem que fazer as coisas direito. Não é possível a gente ter o gasto e não ter o retorno. Porque se gasta em educação, por exemplo, nós falamos muito de educação aqui, se gasta em torno de 30 bilhões de reais em educação no estado de São Paulo. Mas as crianças não têm qualidade de ensino nas escolas. Se gasta 15 bilhões em segurança, mas não se tem segurança. Enfim, então tem que haver uma... Quase 50 em saúde. Quase 50 bilhões em saúde. Não, mas eu digo do orçamento do estado de São Paulo. Só do estado de São Paulo. E esses 30 bilhões, estou falando, em educação, só o estado de São Paulo. Essa parte de 15 bilhões de segurança. De saúde, de segurança, só do orçamento do estado de São Paulo. Entende? Enfim, saúde são aproximadamente uns 20 bilhões, mais ou menos uns 20 bilhões de reais do estado, orçamento do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, orçamento de quase 200 bi, gasta. Por que eu falo gasta e não falo investe? Porque para mim, cada tostão colocado na saúde, ou na educação, ou na segurança, ou na infraestrutura, para mim seria tudo investimento. Por que eu falo gasto? Porque não tem retorno. Quando você põe na educação e não tem retorno, ou seja, não tem qualidade no ensino, então você não está investindo, você está gastando. Agora, se você aplica recursos na educação e as crianças vão, aprendem, você tem boas escolas, aí não é gasto, aí é investimento. Você está investindo no melhor que você pode investir, que são nas pessoas. Como na saúde, né? Quer dizer, é óbvio que o custo de investimento na saúde é muito menor do que para tratar o que a saúde não investe. Não é isso? Quer dizer, para a gente ter cada paciente no hospital, no pronto-socorro, numa unidade de emergência é muito caro, não é? Diante do que poderia ser investido e tirar todo mundo de dentro desses hospitais e unidade de atendimento, né? Não tem dúvida. A gente fala de educação, o projeto hoje do SESI São Paulo, o projeto da indústria através do SESI São Paulo, a gente pega uma criança de 6 anos de idade, entra no primeiro ano do ensino fundamental, para ter os 9 anos de ensino fundamental em tempo integral, receber educação na sala de aula, nos laboratórios, na quadra de esporte, nas atividades culturais, na boa alimentação. Depois, essa criança de 9 anos depois está com 15 anos de idade, cursar o seu ensino médio e podendo, durante o 2º e 3º ano do ensino médio, porque o ensino médio é meio período, fazer um curso técnico do Senai simultaneamente. Quer dizer, com 18 anos, a gente pega uma criança de 6, devolve para a sociedade com 18 anos, com um ensino básico de qualidade, bem alimentada, praticou esporte, teve atividades culturais, tem autoestima, fez já um curso técnico. Enfim, certamente esse jovem de 18 anos, para ele não vai precisar penitenciária. E para ele não vai precisar hospitais. Porque ele tem toda chance de ter uma saúde saudável, porque ele se alimentou bem, ele praticou esporte, ele tem autoestima, ele vai ter oportunidade na vida, ele tem conhecimento, ele teve educação de qualidade. Então, através da educação, você transforma. Você faz com que no médio prazo se necessite muito menos penitenciárias e menos hospitais. Mas até que isso aconteça, nós temos um sério problema no estado de São Paulo de saúde, na área da saúde pública e na segurança pública. E aí precisam tomar providências para que realmente as pessoas tenham o direito de se sentirem seguras e que as pessoas tenham o respeito de quando tem um problema de saúde ter um bom atendimento. Alguém precisar uma ressonância ou um ultrassom, ter que esperar meses, você vai a um especialista, já é uma novela. Você vai a um primeiro atendimento, aí te encaminha para o especialista. Até que você consiga falar com o especialista, já passou por alguns capítulos de novela. Aí fala, o especialista, pumba, pede um exame. Aí você tem que esperar 6 meses para fazer um exame. A novela acaba com a morte do paciente. Esse é o retrato do nosso estado hoje, né? Mas é uma vergonha, né? Isso não pode existir de jeito nenhum no estado Rio, que tinha que ser referência. Nós tínhamos que ser referência para o Brasil e para o mundo. Nós devíamos receber aqui no estado de São Paulo, eu até diria que em muitas coisas nós somos uma referência. Eu acho, Edmond, eu não sou uma pessoa que viveu o mundo político, quer dizer, a minha visão... Eu vou pedir para a gente finalizar, que estamos chegando no final do programa. A minha visão é o seguinte, tudo que você tem de bom você tem que aproveitar e aprimorar. E aquilo que está errado você tem que fazer de forma diferente para dar resultado diferente. Quando você faz do mesmo jeito, o resultado é igual. Então, no nosso estado tem muitas coisas boas, não tem dúvida.
tudo isso que for de bom tem que aproveitar e aprimorar mais ainda. E aproveitar ao máximo. Agora, aquilo que não tem dado certo, tem que fazer de jeito diferente. Porque do mesmo jeito, o resultado vai ser igual. Quem sabe a partir de 1º de janeiro de 2015, né, presidente? Quem sabe? Vamos deixar para lá. Tudo está na mão de Deus. Presidente, muito obrigado. Eu gostaria, não falei em corrupção, falamos um pouquinho de mau uso do dinheiro público, deixamos muitos assuntos para trás. Mas oportunamente eu gostaria de ouvir o senhor também nesses outros temas, mas de antemão agradecer e a sua especial atenção conosco aqui na Fiesp, e trazer lá para a população de Ribeirão Preto, Sertãozinho e toda a região um pouquinho do que a Fiesp, o Ciesp, o SESI, o Senai São Paulo tem feito e promovido para a população do Estado. Viu? Muito obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos que nos assistiram aí. Enfim, e aproveito, como estamos chegando no final do ano, desejar a todos um ótimo final de ano, um bom Natal, muita saúde e sucesso para todo mundo. Gente, tenham todos uma boa noite, muito obrigado, até a semana que vem.